Então nós estamos, para quem está chegando hoje, nós estamos estudando o livro que chama Evolução em Dois Mundos. Nós estamos no capítulo 3. Para quem não acompanhou os outros dois capítulos e a introdução, existem os vídeos disponíveis no centro do site do centro, Cefac. Isso, cefac.net. Clicar na aba Estudos, os vídeos estão lá disponíveis. São vídeos amadores, nós estamos aprimorando cada vez mais para tornar algo mais claro, mas todo mundo entende as nossas limitações enquanto atores, não? E em que parte nós estamos? Na aula passada, nós discutimos os primórdios da vida, em que André Luiz fala de elétrons, nós falamos sobre átomos, depois ele fala em fornalha atômica, indicando que a Terra, quente por dentro, criava mares mornos que propiciaram o surgimento da vida. Em seguida, ele nos conta que uma massa gigantesca, uma massa viscosa, foi tombada, foi derrubada sobre a superfície da Terra, que ele dá o nome de mônadas, onde estão inseridos os princípios inteligentes. Quem é que faz isso? São espíritos evoluídos que auxiliam o Deus, nosso Pai, na criação até hoje. A criação é contínua. Ainda nesse capítulo, nós começamos a observar o surgimento da vida, em que ele fala de protoplasma, a matriz básica, os seres mais simples, que começam a ter substâncias nutricionais dentro da sua estrutura para que possa se desenvolver. E os séculos se passam. Chegamos então no nascimento do reino vegetal. E dentro desse tópico, no capítulo 3, André Luiz fala do surgimento dos vírus e, consequentemente, o aparecimento do DNA, que ele chama de núcleo-proteínas. Em seguida, ele apresenta as globulinas, que são as proteínas que nós encontramos no nosso corpo, estejam elas dentro do sangue ou não. Ainda fala na divisão cariocinética, em que as células recém-formadas se dividiam em duas, mantendo as características da mãe, da célula original. E por fim ele apresenta o surgimento das bactérias, bastante rudimentares, das quais nós não encontramos remanescentes na Terra hoje, mas nós temos a partir daí uma série de gêneros e espécies bacterianas que convivem conosco até hoje, sendo umas patológicas, causando doenças, sendo outras participantes do nosso corpo e nos trazendo saúde. Então vamos ver o que o capítulo nos apresenta para a aula de hoje. Vai ser introduzida uma terminologia bastante biológica, que para mim, ela é da minha formação. Mas eu imagino quanto André Luiz, na qualidade de médico, não deve ter estudado para poder apresentar. E o que ele apresenta hoje, inicialmente, principalmente para os que estão chegando agora à doutrina, pode até nos assustar. Mas eu garanto a vocês que a evolução tratada sob a ótica da ciência fala as mesmas coisas que ele apresenta aqui no livro. Então não é só a mensagem de um espírito evoluído trazendo a origem da vida e principalmente a evolução da vida, mas acima de tudo a ciência comprovando as questões apresentadas aqui. Podemos começar então no próximo slide, por favor. Antes de seguirmos ao texto propriamente dito de André Luiz, nós temos aqui a primeira célula que eu aponto no slide para vocês, surgindo. E dessa primeira célula, lá nos mares mornos, daquela massa atômica, da geleia viscosa que cobria o planeta, que é onde foi semeado o princípio inteligente, surge uma célula ancestral. Essa célula deu origem a todos os reinos vivos que nós encontramos na Terra.
Surgiu a bactéria, que a gente considera chamado reino Monera. Daí surgiram as algas e as plantas se inserem neste contexto. Por fim, evoluímos para os animais e recentemente foi identificado esses micro-organismos chamados fungos, foram identificados no reino Fungi. Então, nós observamos essa escala evolutiva e hoje o capítulo vai tratar das algas e do surgimento das plantas, adentrando então ao reino animal. Na sequência, nós temos André Luiz nos falando que milênios e milênios chegam e passam. Então nós começamos na vida há 4,6 bilhões de anos, quando houve a formação mais antiga do mundo e começaram a surgir as primeiras espécies, né? Os pequenos micro-organismos que foram evoluindo gradativamente até chegar na espécie hominal. Então nós temos aqui o desenho da escala evolutiva e cada cor aqui representada indica para a gente uma era geológica, uma época em que a Terra estava. Então nós observamos que começou tudo há 4,6 bilhões de anos, mas o homem, efetivamente, quando é que ele aparece na superfície da Terra, na forma humana, ele aparece somente há 1 milhão de anos atrás, que é bastante tempo se nós formos avaliar. A formação das algas é o tópico que nós continuamos o nosso estudo, então. Sustentado pelos recursos da vida, que na bactéria e nas células se constituem o líquido protoplasmático ou protoplásmico, o princípio inteligente nutre-se agora da clorofila. Então, o princípio inteligente, ele passou da bactéria e agora ele entra nas algas, segue nas algas, na evolução das algas e apresenta um meio que o sustentará dentro, uma substância, melhor dizendo, que o sustentará dentro do protoplasma, que é a clorofila. Um pigmento essencial para fazer a fotossíntese e, consequentemente, gerar energia para as algas e gerar energia para as plantas. A clorofila revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue, de que se alimentará no reino animal. No próximo slide, nós observamos aqui uma molécula da clorofila e uma molécula da hemoglobina, que faz o nosso sangue. A clorofila antecede em muito a formação do sangue. Mas se nós olharmos o formato, basicamente o formato dessas duas moléculas que nós apresentamos aqui, vocês verão que a estrutura é muito parecida. E o que é que muda de uma estrutura para outra? Na clorofila nós temos um átomo de magnésio ligado ao nitrogênio. No sangue nós temos um átomo de ferro ligado ao nitrogênio. Quer dizer, uma estrutura muito semelhante, indicando, caminhando na direção de que o André Luiz nos orienta, que da clorofila nós evoluímos para o sangue dos animais. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas, circulando no corpo das algas, vestidas em membranas celulósicas e mantendo-se à custa. Essa é uma alga nadadora com a sua cauda, um gênero bastante conhecido chamado Euglena. Vamos lá. E mantendo-se à custa de resíduos minerais, dotados de extrema motilidade e sensibilidade, como formas monocelulares em que a mônada já evoluída se ergue a estágio superior. Por que que ele diz que as algas se mantêm à custa de resíduos minerais? Porque no tempo em que elas surgiram, só existia rocha e água quente. O centro da Terra muito quente, fazendo com que a água do mar evaporasse, formaram-se as nuvens
precipitavam as chuvas e esfriavam o planeta. Então o planeta foi sendo esfriado gradativamente, e à medida que ele foi refrigerado externamente, ainda não está completamente refrigerado, porque internamente nós temos muito calor, esse planeta foi esfriando, o mar foi ficando mais frio e as primeiras algas começaram a surgir. Mas o que comer? Do que se alimentar? Somente minerais, porque era o que tinha no momento. Aí, quando elas incorporam a clorofila, elas começam a desenvolver a sua própria nutrição, fazer a fotossíntese, utilizar o oxigênio, utilizar o gás carbônico e a partir daí a gerar o reino vegetal. Todavia, são plantas ainda e que até hoje persistem na Terra como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes, em constante expansão, mas plantas superevolvidas. O que significa essa palavra superevolvida? É quando está muito ligado a algum fenômeno, tá? Plantas superevolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como um atestado da espécie. Então nós estamos vendo por essa fala que a criação continua. Ainda nós temos formas de algas que estão guardando o princípio inteligente e vão seguir no seu processo evolutivo. Em quanto tempo? Milhões de anos, né? Sucedendo-as por ordem, emergem as algas verdes, cuja figura da sua esquerda mostra bem isso. De feição pluricelular. Aquela euglena que eu apresentei para vocês era uma célula só com uma cauda. Agora nós passamos a ter uma estrutura que parece mais um vegetal, é uma alga formada por incontáveis células, com um novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada e estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras, em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas no porvir. Por que a morte se estabelece agora? Eu saí das algas e evoluí para um ser pluricelular, que agora para se reproduzir tinha sexualidade. Nessa figura que eu coloquei aqui para vocês, volta um pouquinho, por favor. Nessa figura você observa aqui gametas femininos e masculinos unindo e fazendo a reprodução sexual. Junção de gametas gerando essas espécies. Agora, por que a morte se implanta, comparece na esfera da luta? Porque outros animais vão surgir na escala que vão se alimentar desses vegetais. E elas formam a base primária da cadeia de sustentação dos oceanos, da alimentação dos oceanos. Vamos lá. E aí André Luiz coloca no próximo segmento dos artrópodos aos dromatérios e anfitérios. Que nomes estranhos são esses? Mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada, a que nos referimos nos domínios do artrópodo, do exoesqueleto quitinoso. Passa a imagem para mim. Está aqui. Esses são artrópodos, são aqueles animais que têm as carapaças protegendo o conteúdo interno, como uma barata, que ela tem um esqueleto fora. Qual é a diferença de um artrópodo para nós? O nosso esqueleto é interno e a parte mole está para fora. Os artrópodos não, eles têm um esqueleto extremamente rígido, uma carapaça, e as partes moles estão dentro. Quando ele fala em exoesqueleto quitinoso, é exatamente isso. Essa figura mostra um gafanhoto, uma formiguinha atrevida aqui, né? Mas um gafanhoto que está crescendo. E para ele crescer, ele vai crescendo o tecido morto, de repente o esqueleto não cabe mais, no esqueleto não cabe mais o seu corpo. Então o tecido mole cresce e rasga o esqueleto, que é abandonado. Logo em seguida, ele faz um novo esqueleto e assim vai crescendo sucessivamente.
Assim com todos os bichos. Isso é o exoesqueleto quitinoso. É rígido, o mesmo material que nós fazemos parte da unha. Próximo. Cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre na estrutura molecular. Então, nos artrópodos, começa a dar origem ao sangue. Mas não o sangue humano. O que era clorofila nos vegetais, agora começa a ser um sangue nos artrópodos. Mas o que tem de diferente em relação à clorofila? Na clorofila nós tínhamos o átomo de magnésio, no sangue dos artrópodos a gente tem o átomo de cobre. Tá? Não chegamos ainda no sangue humano. Para em seguida surpreendê-la, guindada a condição de crisálida da consciência no reino dos animais superiores, em cujo sangue, condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, detém a hemoglobina por pigmento básico. E passa o próximo. A hemoglobina é essa estrutura, são cadeias proteicas, e as proteínas começaram lá nos vírus, quando surgiu o DNA. Agora essas proteínas estão mais diferenciadas, vamos dizer mais requintadas, e a hemoglobina adquire um ferro na sua estrutura. Então nós tivemos o magnésio, nós tivemos o cromo e agora o cobre, né? E agora nós temos o ferro. E ele diz que o sangue é que nos alimenta. E se nós quisermos fazer um teste, é só ficarmos anêmicos, que nós vamos perceber a falta de vitalidade que terá o nosso corpo. Então o sangue é essencial para manter a nossa vitalidade e a nossa vida, porque o que nós comemos é transportado e levado até a célula graças a ele. E o que nós produzimos de resíduos que deve ser eliminado, também é graças a ele que nós conseguimos fazer essa eliminação. Então, entre a alimentação e a desintoxicação dos resíduos, nós conseguimos ter uma vida equilibrada. Demonstrando então a hemoglobina, um parentesco inalienável das individualizações do espírito, nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Das cristalizações atômicas e dos minerais, e o Marcos tem uma frase que Leon Denis fala. Só para recordar, né? Leon Denis, uma das suas obras, ele fala que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, sim, se agita no animal e acorda no homem. Daí, das cristalizações atômicas e dos minerais, lá daquelas pedras, das rochas, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, que são seres unicelulares, das algas e dos vegetais do período pré-câmbrico, aos fetos e às licopodiáceas. O que são esses fetos? Exatamente essa formação da samambaia. Todo mundo que teve uma samambaia em casa, principalmente as senhoras da minha idade, né, sabe que a samambaia, ela se enrola quando vai nascer o broto. Aquilo é chamado de feto, por isso que ele usa essa expressão. E o nome que damos à samambaia é licopodiácea, tá? Então, daí as samambaias são os vegetais mais antigos que nós encontramos, né? Um dos vegetais mais antigos que encontramos na face da Terra. E o que é esse período pré-câmbrico? É o período pré-cambriano, também denominado. Isso são as eras geológicas que refletem os estágios pelos quais a Terra passou. Então, quando chovia bola de fogos na Terra, do céu, provenientes do céu, e tudo era fogo praticamente, nós estamos num período pré-cambriano, né? E nós chamamos exatamente essa época de fogo de era azoica, que significa sem vida. Depois começaram a surgir as primeiras células na vida marinha, que é a vida alimentar. Então nós passamos numa era arqueozoica e proteozoica, saindo da vida marinha e evoluindo para os peixes e para os répteis. Nós passamos a uma era que a humanidade chama de paleozoica. Depois
evoluímos para os dinossauros e nós já estamos numa era da vida intermediária chamada de Mesozoica. E por fim, nós temos a era em que estamos, que é a vida Cenozoica, a vida recente, onde os antílopes, os cavalos, o homem da pedra surgiu até hoje. Nós estamos aqui. E eu apresentei essa figura que eu retirei lá da internet, porque o André Luiz vai falar dessas eras. Então, só para a gente se localizar, que estão relacionadas aos períodos pelos quais a Terra passou, e em cada período um tipo de animal surgiu. Os trilobites, escistídeos, aucefalópodes, foraminíferos e radiolários dos terrenos silurianos, o princípio espiritual atingiu espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética. Então vamos apresentar esse pessoal. Então agora André Luiz já está não mais naquele ser de bactérias, vírus, algas e os pequenos vegetais. Ele começa a apresentar os animais da vida primitiva, que é da era paleozoica. Vamos conhecê-los. Os trilobites são esses. Ainda montou a minha casa. Existem. É um tipo de besouro, parece uma centopeia, mas é um tipo de besouro que ainda nós encontramos na face da Terra. Vamos lá. Esse é um cistídeo. Na realidade, todo mundo conhece esse. Esse é um cogumelo, que é um fungo. Na lamela desse cogumelo, na casinha, como nós chamávamos quando criança, se vive alojado lá esse pequeno parasita chamado cistídeo. Vamos lá, próximo. Olha os cefalópodes, eu tenho certeza que o Marcos gosta muito disso. Polvos, lulas, são os animais que têm pés na cabeça, por isso chamamos de cefalópodes. Eu particularmente detesto. Vamos lá. Foraminíferos, quem nunca viu isso no mar? São as conchas. Então nós temos as conchas como os foraminíferos. Quem mais que ele nos traz? Nós temos os radiolários, que já fazem um desenho, também animais marinhos que tem um desenho, né, parecendo uma concha, mas bem trabalhado. E quando ele fala do período siluriano, ele está falando que nós estamos na era paleozoica, que começam a surgir esses animais. Mas dentro da paleozoica, a ciência ainda divide, redivide, nós não vamos perguntar isso na prova, podem ficar sossegados. Nós temos o período siluriano. E o que marca esse período que André Luiz cita? A vegetação marinha avança sobre a terra firme. Então é a consolidação, né, do reino vegetal. Vamos lá? Espongiários, e aí eu lembrei da Sheila, que o filhinho dela gosta muito do Bob Esponja, né? Tá? E os espongiários são as esponjas marinhas e os selenterados, que nós temos aqui um exemplo da alga viva, né? Alga viva? Não, como é que é o nome disso? Água viva, né? Avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios, o sistema vascular e o sistema nervoso caminhou na direção dos ganoides e teleósteos, dos arquegossauros e labirintodontes, para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas, descendentes do pterossauros, no Jurássico superior, chegando à época supracretácea para entrar na classe de primeiros mamíferos procedentes dos répteis pteromórficos. Vamos apresentar os equinodermos para vocês, a estrela marinha, os crustáceos, teleósteos, que são os peixes, ganoides, que é o estrujão, que serve para a gente o caviar, né? Para a gente não, para outros, né? O caviar, vamos lá? Temos aqui o Arquegossauros, que já não existe, só imagina se fosse assim. Labirintodontes, que são parecidos com uma lagartixa, e os lacertinos, que são os camaleões. Já estamos na forma de camaleões. Passamos então para os pterossauros, com as suas formas esquisitas que deram origem às aves, e ainda passamos aos répteis pteromórficos, que são esses animais que foram extintos da face da Terra. Viajando sempre, adquire entre os dromatérios e anfitérios, quem são?
Dromatérios são esses dinossauros, e os anfitérios, nós temos um exemplar de anfitério, que é o ornitorrinco. Tá? Anfitérios, os rudimentos das reações psicológicas, adquiriu os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Esse é um animal que já tem instinto maternal. Apesar de colocar ovos, ele está fazendo a transição para a evolução dos mamíferos. Ele tem instinto animal, instinto maternal, perdão. Tá? Vamos lá? Faixas inaugurais da razão. Estagiando nos marsupiais e cretáceos do Eoceno Médio. Então nós estamos aqui, até agora ele falava da era paleozoica, essa era aqui. Ele já pulou, apresentou alguma coisa da era mesozoica, que são os dinossauros, e ele vem para a era cenozoica, onde nós encontramos o Eoceno Médio, é um dos períodos dessa era. Quem são os marsupiais? São os morcegos, tá? Os morcegos começam a surgir aqui, vamos lá? Na era cenozoica, que é a nossa era atual, no Paleoceno, 65 milhões de anos atrás, houve a grande difusão dos mamíferos. Saímos dos répteis e evoluímos para os mamíferos. O Eoceno, que é o que ele denomina no livro, são 55 milhões de anos atrás, em que evoluíram os mamíferos, aparecem os cavalos. Já no Oligoceno, 38 milhões de anos atrás, surgem os gatos, os cachorros, os primatas e os ratos. E nós temos aqui no Plioceno o aparecimento do Australopithecus, e eu apresento aqui provavelmente o que foi a Lucy. Foi um primeiro fóssil feminino do Australopithecus encontrado na face da Terra e recebeu o nome de Lucy. E aí eles estimam que a face da Lucy, e o corpo também fosse com essa característica mais ou menos, de 3,85 milhões a 2,95 milhões de anos atrás, tá certo? Próximo. Estagiando nos marsupiais, né? Em Cretáceo nós falamos do Eoceno Médio, nos rinocerotídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos, antropóides inferiores do Mioceno e estereosizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno, incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra. Vamos apresentar a vocês. Então ele fala dos dinossauros, ele fala dos rinocídeos, ok? Próximo. Ele fala aqui dos rinocídeos, dos cervos e de todos os animais ancestrais da fauna atual. O lêmure que permanece, os macacos que ainda permanecem. Aqui, pelo visto, é um okapi, que é uma mistura de zebra ainda tem esse animal. Ele é uma mistura de zebra com girafa, é um animal bastante interessante, raro de se ver, mas alguns zoológicos da Europa a gente já consegue localizar. Os rinocerontes, e aí surgem os mamutes, surgem as topeiras, né? E os elefantes a partir dos mamutes, e em seguida, nesse período, aparece o homem, em que os animais, os grandes dinossauros, já tinham sido extintos. E avançando os pitecantropóides, está um exemplo de pitecantropóides. A Lucy está evoluindo agora, ela adquire a forma mais humana. Que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas, a mônada vertida do plano espiritual sobre o plano físico atravessou os mais rudes crivos de adaptação e seleção. Bom, as expressões, é uma nota do autor, as expressões plano físico e plano extrafísico, largamente usadas nessas páginas, foram utilizadas por nós à falta de termos mais precisos que designem as esferas de evolução para espíritos encarnados e desencarnados.
pertencentes ao habitat planetário. Pode passar. Assimilando então nessa jornada evolutiva, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção, da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Então, a nossa razão, ela é inaugurada lá nos pitecântropos, quer dizer, nos primeiros hominídeos que surgiram mais ou menos 2,8 milhões de anos na Terra. Ainda não é a forma humana que apresentamos. Vamos lá? Há os tipos de homens que apareceram nessa escala evolutiva. Maurício de Souza tinha um desenho que apresentava o como é que era o nome dele, gente? Eu vou enroscar para falar. Ah, e vocês não lembram disso? Só o Marcos? Vocês não viram esse desenho? Esse é muito antigo. Então tá, que era o Homem da Pedra. Havia um desenho desse no meu tempo de criança no gibi. Então, olha, Pliopithecus, que seria mais ou menos essa forma, tá? O Australopithecus, que é o nome desse bichinho, tá aqui, era mais ou menos essa forma aqui, que é o Homem da Pedra, tá? O Australopithecus avançado, ele já começa a usar instrumentos para criar as coisas. Estão vendo um graveto aqui. O Homem erectus, em que ele endireita a postura e aí começam os nossos problemas de coluna, que estamos lutando contra a força da gravidade. Depois, Solomon, e aí o Homem de Neandertal já trabalhava com ferramentas mais elaboradas para se defender e para se alimentar. E aí a gente tem o Homem de Cro-Magnon, que começa a lidar com o cobre, com o ferro e com os metais, e começa a fazer armas para as lutas. E aí nós temos o homem moderno, o Homo sapiens. E hoje nós estamos na espécie Homo sapiens sapiens, há 1 milhão de anos que nós estamos. Isso aqui, volta um pouquinho, Gilvan, por favor. Aqui, nesse aqui, nós estamos há 2,8 milhões de anos, até acabar de endireitar a postura, botar sapato, terno e gravata, nós gastamos aí 1,8 milhões de anos para ficarmos assim. Elos desconhecidos da evolução. Compreendendo-os, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo, ou seja, o modelo a que se destina, qual a bolota do carvalho é essa figura aqui, a semente, encerrando em si a árvore veneranda que será o futuro. Não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico, simplesmente considerado, porquanto, através do nascimento e morte da forma, o que é essa forma? Nascimento e morte do corpo. Sofre constantes modificações nos 2 planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representarem estágios da consciência fragmentária, fora do campo carnal propriamente dito. Então, nós temos períodos em que estamos encarnados durante a evolução aqui na Terra, fazendo conquistas de como habitar esse planeta primitivo, de como desenvolver a agricultura, de como desenvolver a ciência, como desenvolver a indústria. Mas nós estamos um tempo de vida limitado nesse planeta, porque respirar o oxigênio é uma das coisas que nos leva à morte. O processo de respiração fornece o oxigênio para as nossas células. Mas nesse processo de fornecimento de oxigênio e a glicose, o pão que nós comemos, existe um fenômeno de oxidação que gera energia. E ao gerar energia, nós também produzimos o que chamamos de radicais livres. E os radicais livres, eles diminuem a viabilidade do nosso corpo. E à medida que nós vamos envelhecendo, esses radicais livres, eles vão
deteriorando a nossa estrutura corporal. Então nós conseguimos viver um tempo na Terra, apesar de usar os superalimentos, de seguir todas as terapias inovadoras que estão disponíveis aí na internet, nos consultórios médicos, nós estamos envelhecendo e isso é próprio do processo de vida. Consequentemente, chegar o momento que nós vamos ter que deixar a carcaça, a forma. Fora do campo carnal, propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Então, esses animais que nós vimos, que vão portar a mônada celeste, o princípio inteligente, eles fazem a sua experiência na condição de animais na face da Terra. Quando deixam seus corpos, eles também levam a sua protoforma, que vai evoluir para uma forma humana, lá no plano espiritual. E nós temos a confirmação disso em outras obras de André Luiz, que fala da existência de cachorros, lá na espiritualidade, de formas de animais que são muitas vezes recrutadas pelas caravanas de socorro para fazer resgate em zonas umbralinas, já que os espíritos que lá têm apresentam um certo temor em relação aos animais, muitas vezes. Então eles auxiliam, confirmando o que está sendo dito nessa obra agora. E à medida que o Australopithecus evoluiu e foi para o plano espiritual, havia uma protoforma humana. E essa protoforma adquiria experiências também no plano de lá. E ao retornar para cá, vinha mais evoluído. Portanto, a ciência não consegue encontrar elos dessa evolução de forma sequencial, porque ela não se deu exclusivamente na Terra, ela também ocorreu lá. Por isso, onde o livre-arbítrio foi inserido? Aqui na Terra ou lá no plano espiritual e em que momento? Tá certo? A evolução no tempo. É assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada no plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização. Então, com a inteligência se disciplina as células. Essa frase, ela é de uma profundidade que nós não temos noção de onde ela chega. Nós podemos usar a nossa inteligência para disciplinar as nossas células, de forma que elas fiquem saudáveis e botar a doença para fora dos nossos corpos. Então nós temos que ser inteligentes diante, por exemplo, dos ataques de raiva, porque nós já contamos aqui que os ataques de fúria, os ataques de raiva, o descontentamento, a frustração, a depressão, trazem moléculas químicas ao nosso corpo, produzem moléculas que são altamente deletérias para o nosso corpo, trazendo a doença. Divaldo conta nas suas palestras situações em que foi diagnosticado um câncer e com o poder da mente ele conversava com as células e dizia: vocês vão melhorar. E os marcadores deste câncer desapareceram da circulação, silenciando a doença. Então nós podemos usar a nossa inteligência para criar corpos saudáveis. E ainda completa André Luiz, segundo o molde mental que traz consigo. Novamente nós grifamos a palavra mente. Nós tínhamos esse compromisso, vocês estão chegando agora, de que toda vez que a palavra mente aparecesse, nós íamos colocar um grifo especial, para ver que o poder da mente constrói os nossos corpos, remodela os nossos corpos espirituais, aqui nós chamamos de perispírito, cujo tratamento feito nas cabines de tratamento de cura, atuam diretamente no perispírito para que o corpo físico tenha uma resposta. Tá? Então o nosso molde mental, seja ele negativo, vai gerar doença, se ele for positivo, gera saúde, gera alegria, gera bem-estar, que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação
em que se mecaniza as próprias aquisições. Quando ele fala das leis de ação e reação, num capítulo anterior, né, não sei se foi aula passada ou aula retrasada, falava-se que nós somos capazes de criar o inferno ou o paraíso dentro dos nossos corações, de acordo com as nossas ações que irão reagir no nosso futuro. Tá? Desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário. Para quem chegou hoje, quem é o centro coronário? Nós temos o corpo físico e o corpo espiritual e, por fim, o espírito. Esse corpo espiritual se liga ao corpo físico e emana energia por pontos específicos. Um centro na cabeça chamado coronário, um cerebral, um laríngeo, um gástrico, um esplênico, um genésico. Então nós temos o que as outras religiões denominam como chakras. Nós chamamos de centros de força, centros vitais. E ele fala que a nossa mente, o nosso molde mental, então, vai coordenar os nossos estímulos nervosos e também o nosso sistema imunológico. Se ficamos muito nervosos, liberamos cortisol, que deprime a nossa resposta imunológica e começamos a ficar doente. E aí, construindo o centro coronário no próprio cérebro, através da reflexão automática de sensações e impressões em milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes, os espíritos superiores, que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. Então começa o coronário e do coronário os outros centros vão se desenvolvendo. E o primeiro é o coronário, por quê? Porque é através dele que chega a influência do plano espiritual para ajudar a moldar a nossa forma humana. Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar dos sílix denuncia algum primor de técnica, nada menos do que 1,5 bilhão de anos. Tá? Então, era quaternária, é a era que nós estamos vivendo agora. Todas essas, pré-câmbrico ele falou, o paleozoico ele falou, o cenozoico falou, e nós estamos na era quaternária, que é uma subdivisão aqui até os dias de hoje. Nós gastamos bilhões, 1,5 bilhão de anos para chegar na forma humana. Tá? E com isso foi evoluindo o corpo e foi evoluindo também os nossos centros vitais, os nossos centros de força. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos da massa geológica do globo. Ou seja, você consegue descobrir a idade em que o fóssil tinha a partir de métodos radioativos. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição psicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre, a mais amplo degrau da ascensão à consciência cósmica. Que degrau é esse? Nós estamos caminhando para o reino da angelitude. Mas eu tenho certeza que a gente está tão distante de ser anjo quanto o homem do macaco, né? O macaco do homem. Agora, o que ele coloca? Uma informação que eu acho muito legal. Ele fala que a civilização tem mais ou menos 200 mil anos. André Luiz fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. A ciência falava, até o ano passado, em 40 mil anos de civilização. André Luiz fala em 200 mil anos.
Então, o que ele fala? Volta aqui. A presente estimativa e apontamentos no plano espiritual, apesar das compreensíveis divergências humanas, coincidem exatamente com as observações e ilações de vários estudiosos encarnados. Aí saiu agora, em junho, 8 de junho de 2017, esse trabalho. Novos estudos sobre o fóssil do Homo sapiens remontam à história da evolução humana. E aí eles chegaram à conclusão que esse homem, que é o homem de Gebel, já não é mais a Lucy que acharam, nem o ai, eu não falo esse nome, desculpa aí. Esse Gebel é o homem mais antigo que nós achamos agora, e ele data, continua. Ah lá, ele diz o seguinte: seus dentes são indistinguíveis nos homens modernos. O Homo sapiens de Gebel poderia ser facilmente confundido com um de nós na rua. Então ele traça que esse homem surgiu há mais ou menos 300 mil anos. Isso foi publicado em junho agora, numa revista chamada Nature, que é uma das revistas mais famosas que existem no mundo. Os pesquisadores dão a vida para publicar nessa Nature. Então, quando eu li isso e o Marcos havia feito a pergunta, André Luiz está atualizado? Era o único ponto de dúvida que eu tinha. E aí achei esse trabalho para dizer que André Luiz tem toda a razão. Nós estamos aqui há mais de 200 mil anos.